Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Te Acolher Brasil. Eu sou a Luana Eloá, fundadora do movimento Te Acolher Brasil, e hoje nós temos um programa especial para você. Nosso primeiro convidado que não só faz parte da comunidade autista, mas vai falar da sua própria experiência como autista. Nosso convidado de hoje tem um currículo belíssimo, ajuda muitas famílias da nossa região, tem um perfil que é um dos perfis que mais cresce nas redes sociais, com muitas informações, falando sobre ressaca social, vem falar com a gente sobre canabidiol, vai falar sobre a sua experiência, o que é o hiperfoco, o que os pet terapia o ajudam, enfim, todo um currículo belíssimo e você não pode perder. Mas antes de eu falar quem é nosso convidado, aproveita, se inscreva aqui no nosso canal, já compartilha, chama a família para ouvir, para participar, porque tem muito conhecimento vindo. Nosso convidado de hoje é o Wallace Lira. Seja muito bem-vindo, Wallace. Bom, primeiramente quero agradecer a Luana, ao pessoal do Te Acolher pela oportunidade, né? E saudar as mães e os pais que estão nos assistindo, né? E as pessoas autistas também. Espero que seja um episódio bem esclarecedor, que eu consiga falar de forma enfática e didática para as pessoas. E vamos lá, vamos partir para essa jornada aí, espero que dê tudo certo. Wallace, o seu diagnóstico veio quando? Olha, eu comecei a minha investigação diagnóstica no final do ano passado, mais ou menos, né? Eu recebi o diagnóstico verbal mais ou menos no final do ano. E no começo do ano eu recebi o meu diagnóstico já escrito, né? E eu continuo em acompanhamento com a psiquiatra, né? E faço a psicoterapia. E quem te estimulou em buscar o diagnóstico? Porque assim, a gente, não sei se é o seu caso, né? Mas a gente já começa a perceber alguns sinais, né? E as pessoas começam a fazer alguns comentários que nos levam a essa dúvida. Como que foi com você? Olha, eu diria que assim, eu tive como eu sempre falo para todo mundo, né? Eu tive uma pequena chance de receber um diagnóstico aos 10 anos de idade, né? Mas por motivos de não sei, a minha família decidiu não prosseguir, né? Então foi se arrastando, eu tive uma vida bem conturbada e assim, aos 22 anos eu recebi meu diagnóstico e antes disso, algumas pessoas já tinham me falado, olha, eu acho que você é autista, né? Um amigo meu já tinha me comentado por conta das reclamações que eu fazia para ele, né? E uma ex-namorada também, ela falou sobre a possibilidade de eu ser autista umas 2 vezes, mais ou menos, para mim, né? E o que acontece? Eu nunca acreditei, né? Eu não tinha informação nenhuma sobre o autismo, né? Até que num período muito ruim, de muita ansiedade para mim, de ressaca social também, eu acabei assistindo uma série, né? Por mais que as séries de hoje em dia tragam muitos estereótipos, eu consegui identificar alguns comportamentos em mim. Aí eu peguei e pensei, poxa, eu acho que essa possibilidade possa ser real, né? Talvez eu realmente seja autista. E aí eu decidi procurar a psiquiatra, né? Através do meu convênio, né? Que minha mãe já estava pagando o convênio para mim. E depois de um tempo, a avaliação psicológica também, já estava fazendo psicoterapia muito antes do diagnóstico e através da psiquiatra eu cheguei até o diagnóstico. E você acha que essa demora no seu diagnóstico prejudicou o seu desenvolvimento? Olha, eu acho que sim, porque eu me forcei a muitas situações que eram incômodas para mim por sentir que eu tinha que ser como as outras pessoas, né? De alguma forma eu sentia que eu tinha que ser como algumas pessoas. E outra coisa que me atrapalhou bastante foram as amizades, né? Eu tenho uma certa dificuldade de começar uma interação com as pessoas, né? Depois que eu começo, eu consigo conversar tranquilamente, aquilo que eu domino, né? E só que também eu tive muitas falas inadequadas durante a vida, né? Por exemplo, eu escutava alguma coisa e eu reproduzia, né? Como uma ecolalia, por exemplo. E eu afastei bastante gente de mim por conta disso. Foi um sofrimento para mim porque eu ficava tentando entender. Eu falava até pra minha avó, nossa, eu não consigo manter um amigo na minha vida, todos vêm e se vão. Então, assim, foi muito difícil e eu acredito sim que atrasou o meu desenvolvimento, porque basta você ver as pessoas que estudaram comigo na escola, já estão na faculdade, até se formaram e eu estou para começar a faculdade ainda. Então,
atrasou muito o meu desenvolvimento, a falta do diagnóstico. Isso é bom porque a gente está falando agora, porque as mães, os pais que estão em casa, que às vezes ficam assim, ai, o diagnóstico vai sentenciar meu filho. Ai, o diagnóstico, eu escutei de muitos médicos, falam assim, para que você quer o diagnóstico? O diagnóstico não vai mudar em nada a sua vida. Pelo contrário, ele muda, porque primeiro ele nos liberta da obrigatoriedade, né, ou daquela sensação de frustração de que nós somos, eu sou diferente porque por N motivos, né? Ou se não, que a gente estava conversando, né? Vir outros diagnósticos de depressão, borderline, enfim, outros diagnósticos vai atrapalhar ainda mais. Sim, eu, por exemplo, já teve muitas situações no meu perfil, né, onde eu tentei explicar para as pessoas de forma até mais didática, né, que o diagnóstico tardio, ele é muito importante, né, porque tem muitos profissionais que propagam o seguinte: para que diagnóstico sendo que você já está velho, né, principalmente quando a pessoa não tá na flor da idade ainda, tá com seus 30 anos. As pessoas, os profissionais reproduzem falas como essas, né? E assim, o diagnóstico ele vem para libertar, ele vem para você ter um conhecimento que você não teve, quando é tarde, um conhecimento que você não teve sobre você a vida inteira, para você parar de se forçar a situações embaraçosas, né? E quando é precoce, você tem a chance de ter a qualidade de vida melhor. Então, assim, óbvio, o diagnóstico de qualquer forma é importante, né? Mas frisando a parte do diagnóstico tardio, eu acredito que ninguém deva ter o seu acesso ao diagnóstico negado, principalmente em pleno 2022, onde Por se favor. tem muitas informações aí, não tem como você não olhar para o autismo de uma forma clínica e mais abrangente. É estranho isso, né? Então, se já foi assim a vida inteira, por que que você quer saber agora? Porque eu quero me conhecer, eu quero entender, eu quero visualizar a minha vida da forma como eu sei aquilo que eu tenho de limitação e aquilo que eu tenho para desenvolver. E aquilo que eu tenho de limitação, por que não desenvolver também? Então, eu acho que a intervenção, ela pode, médica, terapêutica, pode acontecer em qualquer época da tua vida. E quanto mais acesso à informação, melhor. E as mães que estão nos assistindo aí do Te Acolher, que às vezes eu recebo muito. Recebi o diagnóstico com 3, 4 anos de vida. Luana, eu não vou atrás do diagnóstico. Não vai, vai sim, porque também a intervenção, quanto mais precoce, melhor. A intervenção é da qualidade de vida, né? É de compreensão. Eu tô na fase do Luan de 12 anos de idade, Wallace. Começo da adolescência. A adolescência já é terrível. Eu acho que pro autista é um pouquinho mais terrível, porque a compreensão de corpo é diferente, a compreensão dos hormônios, é tudo diferente. E aí eu falo pro pessoal, gente, com o diagnóstico, o LAN sempre teve intervenção. Então, hoje eu tenho uma equipe que nos ajuda. Isso ajuda demais. Alguém na sua família entrou naquele luto pós-diagnóstico? Olha, eu diria que a minha avó, ela chorou, né? Porque assim, na minha família, a gente sempre ouviu comentários do tipo, o Wallace, ele é diferente, né? Pra não dizer outras coisas, né? De forma pejorativa, né? O Wallace, ele tem um parafuso a menos, no caso, né? As pessoas diziam. Mas, assim, ninguém sabia o que se tratava, né? E quando eu recebi essa confirmação, a minha avó que me acompanhou em todas as consultas, né? Minha mãe não podia ir porque ela estava trabalhando, mas sempre informada também pelo celular. Assim, a minha avó chorou. Minha avó chorou porque ela ficou preocupada com o futuro, né? E automaticamente aquilo ali me emocionou também, porque você acaba tendo por exemplo, dizem que há o luto da mãe, né? Quando o filho recebe o diagnóstico. Porque realmente, quando a mãe engravida, né? Ela tem uma perspectiva da vida do filho, né? Diferente do que é atípico, por exemplo. E quando se tem uma maternidade atípica, e ela sabe que ela vai ter que lidar com muitas coisas perante a sociedade, acaba se tornando mais difícil. E aí vem essa questão do luto que você falou. E assim, no meu diagnóstico, a minha avó chorou, a minha mãe ela se renegou completamente no começo, ela falava, não, não, será que é isso mesmo? Só que não tinha mais o que contestar, né? O que negar, né? Eu já tinha feito as minhas avaliações, a minha vida não negava isso, os relatos colhidos também não negavam isso.
E teve sim esse. Eu não sei se seria. O que seria a definição de luto, né? No caso, mas teve sim um período de renegação e tristeza. Eu não posso negar isso. Principalmente por parte da minha avó. E do meu avô também, que ficou super. Não preocupado, eu diria, mas ficou super eufórico com a informação. Ele não sabia como reagir direito. Ele perguntava se eu tô bem, se eu não tô. Foi um período bem conturbado, assim, pós-diagnóstico. E hoje, você mora com seus avós. Isso. E como que é hoje a relação com eles? Olha, hoje é bem melhor porque a minha avó me compreende, né? A minha avó, eu costumo dizer para todo mundo que a minha avó sabe mais sobre autismo do que eu, que sou um pesquisador sobre o assunto. A minha avó, ela tem uma compreensão melhor sobre mim, o meu avô também, né? São pessoas que me dão suporte. A minha mãe também, ela me dá muito suporte, né? Então, hoje a situação está muito melhor. Hoje a minha família de fato me compreende, né? Entende as dificuldades que eu tenho, né? Eu sempre friso também com a minha avó quando eu tô sentindo alguma coisa ruim, por exemplo, quando eu tô em crise, né? Ela vai lá, ela desliga a luz por ela mesma, né? Tem já as táticas dela preparada para poder amenizar a situação de crise que eu tô, né? Porque ela começou a compreender através do que eu falava, através dos meus vídeos, ela assistia, né? Através da internet ela pesquisou bastante. E o meu avô, ele já trabalhou como técnico de enfermagem no Hospital da Beneficência Portuguesa, então ele entendia um pouquinho sobre o assunto já. Então ele soube também como reagir e sabe também agora como lidar comigo, né? Então a situação melhorou muito. E você consegue verbalizar o seu início de crise? Olha, quando eu tô entrando em crise, geralmente é uma coisa que começa a me acelerar o coração, né? É uma coisa muito estranha, assim, as pessoas sempre me perguntam e é uma coisa que eu gosto de responder porque é a coisa que mais me deixa confuso. Eu consigo verbalizar sim, né, que eu estou entrando em crise, por quê? Mas não de uma forma assim, eu estou entrando em crise. Eu começo a falar, eu tô mal. E aí eu começo a entrar em crise, né? Automaticamente, eu falando eu estou mal, a minha avó já entende o que está acontecendo ali no momento. O coração começa a acelerar, começa a suar frio, né? Qualquer barulho fica incômodo para mim no momento, né? Qualquer luz fica incômoda. Então, assim, a minha avó sabe, porque eu começo a falar, eu estou mal, nossa, eu tô ficando mal. Aquele negócio, né, de, por exemplo, quando você tá gripado, você fala, nossa, tô começando a ficar gripado. No caso, eu começo a falar, nossa, tô mal, tô ficando mal, nossa, tô com uma dor na cabeça, e aí a minha avó já sabe o que tá acontecendo já. Porque desde criança eu tenho isso, né? Teve uma época que eu tava tomando muita dipirona, né? Muito remédio pra dor de cabeça, porque era crise atrás de crise, só que eu não entendia o que estava acontecendo, né? E hoje em dia, com o devido suporte, né, eu entendo o que está acontecendo, mas mesmo assim é inevitável. Uma hora ou outra você vai ter crise e não tem como. Acredito que a maioria dos autistas tentam fugir das crises a vida inteira, né, que é o que mais nos atinge, assim, de certa forma. E no meu caso, eu também tento fugir disso daí. Só que uma hora ou outra acaba pegando e não tem como. O Luan, ele tá na fase de começar a falar assim, ele tem alguma coisa na escola, ele manda mensagem e fala assim, mãe, é, eu acho que eu tô entrando em crise, porque a gente já identificou alguns sinais nele. Falou, Lu, quando você sentir essas coisas, você manda mensagem pra mãe, porque é melhor a gente tentar junto amenizar do que você explodir. Meu filho tem muitas crises de ira, né? Sim. Ele chega no ápice dele, enfim. Por que eu te perguntei? Porque as pessoas muito perguntam, falam assim, como assim, Luan? Como você ensinou pra ele o que é crise? Eu falei, não, não ensinei. Nós achamos alguns sinais que é coração acelerar, sua dor na mão, ele não consegue pensar em outra coisa, tem alguém falando com ele, ele não consegue prestar atenção, e ele começa a sentir muita dor de cabeça. E ele falava assim, mãe, me dá o remédio amargo, que é o dipirona. E ele ama tomar dipirona, então eu tomo muito cuidado. Na minha casa eu não compro, porque eu tenho duas pessoas viciadas em dipirona, que é o marido e o filho. Então quando eu compro eu tenho que esconder no armário, na parte mais alta, para ninguém utilizar. E é boa essa informação, porque a mãe tem que ter essa comunicação, acho que com o filho, né? De tentar ensinar para ele o que que é a crise, porque vai fazer parte da vida dele, não tem jeito. Sim, as crises, né? Eu costumo dizer que a ressaca social, por exemplo, o burnout, o shutdown, meltdown, que é o nome que o pessoal
dá hoje em dia, né? Traduzindo para o português, você tem uma variedade de nomes aí, mas é importante ser explicado, por quê? Porque a criança, por exemplo, ela não sabe o que está acontecendo, ela não entende o que está acontecendo, né? Então ela simplesmente está sentindo e ela fica se perguntando por que que o colega... mesma coisa eu ficava me perguntando por que que os meus amigos não sentem isso, mas eu sinto. Que nesse negócio de eu falar, eu tô passando mal, tem um amigo meu, né, um dos únicos que eu tenho, dos poucos que eu tenho, que ele brinca muito comigo, ele fica me imitando, ele fala, tô passando mal. Porque eu tinha muito isso, né? Eu começava a falar, tô passando mal, tô passando mal. E aí ele começava a falar, começava a brincar comigo, até hoje, depois do diagnóstico, que ele já sabe, de vez em quando ele brinca comigo, ele fala, tô passando mal. Eu falo, você tá me imitando, né? Olha, você já ouviu falar sobre ressaca social, síndrome do impostor, hiperfoco? Tudo isso vai ter um pouquinho mais ainda no nosso podcast, mas vamos parar um pouquinho. Aproveita, se inscreva no nosso canal, compartilha, já chama o pessoal que você conhece, joga lá na comunidade dos autistas, chama o pessoal para conhecer um pouquinho do Wallace Lira e aprender cada vez mais sobre a nossa comunidade. Eu quero aproveitar e agradecer aos Maias Produções, que é responsável por esse belíssimo estúdio, por toda essa produção para chegar a algo de qualidade para vocês. Tem um trabalho que é o trabalho da Beth do Rampo. Então, muito obrigada por tudo isso que vocês fazem pela comunidade autista, por ser apoiador. E você que está aí em casa também pode apoiar o nosso trabalho, o nosso podcast do Te Acolher Brasil. Para isso é só entrar em contato com o chat que está aqui na descrição. A gente conversou bastante antes do programa. E eu acho legal essa conversa porque a gente vai pegando informação e eu já vou olhando o Luan diferente, vou me olhando diferente. Qual que é o hiperfoco do Wallace? Olha, atualmente o meu hiperfoco está muito voltado para a área do autismo, né? Eu pesquiso muito sobre o autismo, pesquiso muito sobre transtornos psiquiátricos, né? Tanto é que eu levantei muito a hipótese de eu fazer psicologia por conta disso, Que né? De eu legal. estar hiperfocadíssimo nisso. Eu estudo isso o dia inteiro, eu comprei um livro, né? Do meu colega de ativismo, Tiago Abreu. É um livro muito bom, que fala sobre a neurodiversidade. Eu tô lendo, assim, tô encantado, né? Então, assim, o meu hiperfoco atual é voltado para essa área psiquiátrica. Eu estudo muito, né, sobre isso, praticamente o dia inteiro. E eu gosto muito de ler livro, né? Além disso, no meu processo diagnóstico, durante o meu processo, eu escrevi um livro, né? E deixei ele. Que legal. Eu recebi algumas propostas para publicar ele, mas até então eu decidi deixar gratuito na plataforma que eu escrevi, né? Para as pessoas, para as mães e para os pais terem acesso, porque ele chegou a 5.000 visualizações e tá crescendo cada vez mais. Então eu falei assim, bom, o pessoal tá chegando, né, até o livro. Eu vou deixar o pessoal ler esse livro de forma gratuita, porque é um livro muito especial para mim, que eu fiz no meu processo diagnóstico. Então, assim, o meu hiperfoco atual, né, além de ser autismo, né, eu também tenho um hiperfoco muito grande, por exemplo, em ler livros de forma geral, né, eu tenho muitos livros em casa, né, e de vez em quando eu gosto de ver vídeos sobre política, sobre conhecimentos em gerais, são coisas que eu gosto de fazer, assim, de forma constante, vamos dizer assim. Atualmente são esses os meus hiperfocos. O pessoal não fala que a gente fica chato, porque assim, por exemplo, eu só gosto de falar sobre autismo. Eu só quero falar sobre o Te Acolher. E eu sou advogada, então, assim, tudo bem, dentro do escritório eu vou falar sobre o processo. Mas fora do escritório, eu quero falar do Te Acolher, do Te Acolher e do Te Acolher. E as pessoas, Luana, é chato, você não tem mais assunto? Eu até tenho, mas é que é legal falar de Te Acolher. As pessoas ficam, não te cobram. Vamos trocar um pouquinho, Wallace. Sim, a minha mãe é a pessoa que mais me cobra sobre isso, porque ela já sabe de tudo e mesmo assim, tudo que eu, por exemplo, eu tenho projeto com os autistas alvinegros, eu chego lá com a camisa dos autistas alvinegros, eu falo, olha, a camisa que eu ganhei dos autistas alvinegros é um projeto disso, isso e aquilo, né? Inclusive eu queria agradecer eles porque são meus amigos, né? No começo a gente montou uma parceria, mas acabou virando amizade, virou algo pessoal já, a gente já se zoa, brinca. Então, assim, eu falo sobre autismo até mesmo fora do meu Instagram. Eu tô o tempo inteiro consumindo sobre autismo. E quando eu vou falar com os meus amigos, por exemplo, eu falo sobre autismo. Teve um amigo meu que pegou e falou assim, cara, eu não tô aguentando mais você falar sobre autismo, porque desde ontem você tá falando sobre o mesmo assunto.
Então, assim, as pessoas acham chato mesmo, mas, cara, é uma coisa que não tem como controlar, porque é uma coisa que eu gosto de falar sobre, né? Ajudar as famílias, as mães, os pais, falar sobre ciência, por exemplo, é algo que eu gosto muito, falar sobre a minha vivência, gravar para o Instagram é uma coisa que me, de certa forma, né? Eu tive muito o apoio da minha terapeuta para isso também, de certa forma me alivia, né? Olhar para uma câmera e falar, né? Eu tenho muita dificuldade de contato visual, mas com as câmeras eu me sinto muito bem. Eu consigo olhar para a câmera e falar normalmente e interagir com as pessoas. É o seu regulador, vamos assim dizer? Hoje é uma forma de você se regular? Sim, hoje é uma forma de me regular, porque bate aquele êxtase do hiperfoco. Por exemplo, eu penso nisso o dia inteiro, basicamente. E aí, na hora de eu gravar, eu simplesmente começo a ver aqueles assuntos, estudar aqueles assuntos. E aí eu falo, meu, tem uma variedade de opções, tem um leque de opções para me explorar aqui. Às vezes eu fico até perdido sobre o que gravar. Eu gravo 2, 3 vídeos sobre assuntos diferentes, aí eu fico, putz, qual que eu solto amanhã, qual que eu solto depois de amanhã. Então, assim, é uma coisa que me regula, de É certa uma forma me regula. estereotipia. Sim, É uma... é, fo- é um, Que legal. um comportamento meu, assim, restrito que não, eu não abro mão. Assim, me deixa muito ansioso. E quando eu não gravo vídeo, eu não posto nada no meu Instagram, eu fico muito ansioso, muito eufórico, porque eu penso assim, poxa, estou deixando a minha página se eu ficar um dia sem postar. Ó, e quem tá nos assistindo, dá uma passada lá no Instagram, procura lá o Wallace Delira, é isso, né? Isso. Wallace Delira, curte já. Fala assim, olha, te vi no Te Acolher Brasil, te vi no nosso podcast, e eu tenho certeza que você vai amar os conteúdos. Eu já assisti todos os vídeos do Wallace, todos, sem exceção. E cada um com mais informação e vai nutrindo, nos vai nos informando, conscientizando. Aí tem vídeo que eu já mando pra rede, pra todo mundo do Te Acolher. Eu falei, gente, vocês têm que assistir esse vídeo, é importante. Então vai lá curtir um pouquinho a rede social. O hiperfoco é algo involuntário, né? Não tem nem como a gente controlar. A gente até tenta, mas eu acho que tentar controlar o hiperfoco causa uma dor tão grande que nem vale a pena. Eu costumo dizer, eu costumo fazer uma analogia com o hiperfoco que uma vez as pessoas deram muita risada, né? Tem aquele filme, a saga Crepúsculo, aí tem aquele, eu não me lembro muito bem, mas tem aquele negócio do imprint lá dos lobos, né? E eu costumo, que eles falam lá, acontece naturalmente, não tem, a gente não escolhe com quem é. E eu falo a mesma coisa, uma vez eu fiz essa analogia com o pessoal riu bastante, mas faz sentido, porque o hiperfoco é uma coisa que a gente não escolhe, simplesmente aparece e você fica obcecado naquilo ali. Então, assim, a minha mãe mesmo, ela depois do diagnóstico, ela falou: "Nossa, o tanto de hiperfoco que você já teve na sua vida não está escrito". Então, assim, não tem como escolher. Por exemplo, eu já me hiperfoquei em hino de time de futebol, desde os hiperfocos mais fúteis até os hiperfocos que já me geraram maior conhecimento, né? Um amplo coeficiente intelectual. Então, o hiperfoco, ele é uma coisa muito prazerosa, mas também tem que tomar cuidado, porque quando ele passa dos limites, acaba prejudicando a saúde mental da pessoa. Sim, e é legal ter a questão do regulador, porque ele te dá é uma válvula de escape ali, né? Te dá um equilíbrio. É bom as mães pesquisarem, né? E ver qual que é o hiperfoco do meu filho e tentar trabalhar nisso, de trazer para ele alguns reguladores que vai trazer qualidade de vida. Mas você falou de um assunto que é uma das minhas paixões, que é o Corinthians. Falei isso, Rafa, Ju, um beijo, um abraço. Olha, eu amo muito a vida de vocês. Conhecer o Autistas Alvinegros para mim foi um divisor de águas. Foi assim, eu falo com o Rafa, acho que quase todo dia a gente manda mensagem, a gente troca informação, porque é uma pessoa assim que eu tenho um carinho tão grande, o Rafa e a Ju. E eu falo para eles, eles não têm ideia do movimento que eles criaram. Vocês ainda não têm ideia do quanto eles são influenciadores positivos, porque a gente tem influenciadores que são ruins, mas eles são bons influenciadores. E a gente olha assim para eles, eu falei até isso pro Rafa, né, um tempo atrás. Falei assim, olha para você e fala assim, poxa, meu filho tem futuro. Sabe, eu acho que isso que é importante. Como que foi? Como que você conheceu os autistas alvinegros? Olha, primeiro que eu sou um grande entusiasta de futebol, né? E é a primeira vez que eu vi assim uma torcida de um time de futebol, de inclusão, falando sobre o autismo, eu falei, meu, tá juntando o útil ao agradável, porque eu sou hiper focado em autismo e eu amo futebol.
Então, cara, eu vou entrar em contato com eles. Entrei em contato com eles, fui super bem recebido, né? E aí eu criei um post, falei, olha, eu vou criar um post sobre vocês, eu acho muito importante falar sobre o movimento de vocês, né? Eu fiz um post sobre eles, né? Autistas alvinegros e a inclusão no futebol. E após isso, eu comecei a criar uma certa amizade com eles, porque a gente foi convidado também para um evento, né, para palestrar no evento. Então a gente foi fortalecendo uma amizade, né? Hoje eu sou muito amigo da Juliana. A Juliana é uma das minhas melhores amigas. Eu sou amigo do Rafael também. Pessoas queridas, assim, que eu gosto de coração. São amigos que eu não abro mão. E eles realizaram um sonho meu, né? Na verdade, que era ir no estádio junto com o meu irmão, né? Então, assim, na segunda-feira eu fui lá na Arena Corinthians, junto com meu irmão e com os autistas alvinegros, e eu falei pra eles: olha, vocês realizaram um dos sonhos da minha vida, que era ir no estádio junto com o meu irmão. Eu já tinha ido antes no Morumbi, no Allianz Parque, mas tá junto com o meu irmão ali na Arena Corinthians, e o meu irmão sendo corintiano fanático do jeito que ele é, cara, foi uma coisa assim extraordinária. Eu senti algo que eu posso dizer que foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, porque a Ju o que a Ju, o Rafael e os outros integrantes também dos Autistas Alvinegros que conseguiram os ingressos para mim, para o meu irmão, estão sempre fazendo questão de eu estar junto, foi muito importante, né? E o Corinthians também tem uma sala TEA, né, que é para as crianças autistas, né, que eu acho muito importante, que eu pude visualizar mais de perto. E assim, é algo extraordinário a estrutura, né, do estádio e também a visibilidade que o goleiro Cássio deu pra gente foi assim algo que me surpreendeu muito, porque pouco se vê, né? Acredito que muitos famosos tenham filhos autistas, né? Mas muitos não falam, e eu entendo o porquê, né? É a opção de cada um, respeito cada um. Mas quando o goleiro Cássio falou sobre o autismo da filha dele, foi uma atitude muito nobre que abriu as portas para o autismo também aqui no Brasil. E o que eu gostei que o Cássio fez é porque ele falou como pai. Ele não usou a situação para trazer tecnicamente a informação. Porque às vezes a gente vê, e eu não sou contra, mas assim, às vezes a gente tá precisando de um pouco mais de humanidade. E aí, quando o Cássio fala da filha de uma forma, e ele fala assim: ó, a gente tá em investigação, primeiro ele fala sobre a busca do diagnóstico, ele falou com uma visão tão pai humana Sim. que a gente na verdade, o que a gente sentiu de te acolher é a vontade de acolhê-lo, né? E falar assim: olha, se precisar, a comunidade está aqui, porque nós acolhemos uns aos outros, né? E ele trouxe essa visibilidade da forma mais humana que ele poderia trazer. Então, Cássio, nosso abraço aqui do Te Acolher Brasil, obrigado por tudo. Obrigado por essa visibilidade que é tão importante, porque o primeiro passo da inclusão é a conscientização. Isso pra gente é o nosso carro-chefe aqui. Você foi pro estádio, mas não é um processo tão fácil assim para um autista. Quais foram as barreiras? Olha, eu já tinha ido no estádio antes, né? Então, assim, o pessoal pergunta bastante sobre sensibilidade auditiva, né? Pô, você não vai ficar incomodado no meio da torcida? Eu nunca entendi, assim, o que me causava toda essa angústia em relação a barulhos agudos, né? Embora eu sempre tive. Mas a minha sensibilidade auditiva, ela tá mais voltada a barulhos agudos, como eu posso dizer, informalmente finos, digamos assim, né? Então, lá dentro do estádio, aquele mix de barulhos não me fez mal, né? Eu tava junto com pessoas que eu gosto também, né? A Ju, eu até brinco bastante com ela, que ela fica usando óculos escuros dentro do metrô. Acho engraçado pra caramba, eu zoo com ela, ela me zoa também. E assim, foi uma experiência que eu já tinha tido antes, só que não teve nada assim que eu possa dizer que me agoniou. Na verdade, o que me agoniou já tinha acontecido antes, nas outras vezes que eu fui, como por exemplo, voltar muito sobrecarregado, voltar muito cansado, eu não consigo raciocinar, eu só consigo agir no automático. O Rafael fala bastante isso também. Depois que a gente passa por um evento social, a gente começa a agir no automático, porque o cérebro parece que não funciona. E é verdade, aconteceu isso comigo. Eu cheguei do estádio, simplesmente tomei um banho, me deitei no sofá, eu precisava gravar um vídeo ainda, precisava comer, mas eu não conseguia, simplesmente deitei e apaguei.
entrei em ressaca social, apaguei. Me explica, o que que é essa ressaca social que é o grande terror da minha vida? O que que é a ressaca social? Olha, a ressaca social é uma coisa que aconteceu muito durante a minha vida e eu não consegui compreender o que que era, né? Por exemplo, eh, após interações sociais contínuas, longevas, o autista acaba entrando em um estado de muito mal-estar, né? Tem autistas que já relataram febre, né? São vários os sintomas, né? Como cansaço, aquela fadiga extrema, né? E ela geralmente acontece como, por exemplo, eu fui pro estádio, né? Interagi bastante com o pessoal, foi um momento muito feliz com meu irmão, mas a volta é muito difícil, né? Você começa a ficar sobrecarregado, você já tá cansado ali, o seu cérebro já trabalhou bastante, né? E o cérebro da gente, eu costumo dizer que é inquieto, ele manda na gente, isso é fato. E assim, a ressaca social, ela se dá através disso, após, por exemplo, festas de ano novo, né? De festas de família. Às vezes o autista ele vai para uma festa com os amigos, por exemplo, e ele interage normalmente, interage de boa, curte a festa, né? Porque lugar de autista é em todo lugar, eu costumo dizer isso. O autista ele pode fazer o que ele quiser, e mas no outro dia pode vir a ressaca social, que é uma sobrecarga também, né? Só que com sintomas mais abrangentes, como, por exemplo, fadiga ao extremo, dor no corpo. Muita dor no corpo. Dor no corpo, nossa, o que eu mais tenho é essa dor no corpo. Numa ressaca social, no outro dia eu acordo, parece que eu joguei bola por um dia inteiro, porque O meu dói problema é muito. junta. A junta, o pé e o punho, o cotovelo. O cotovelo parece que eu apanhei de alguém. Então eu deito na cama toda assim, ó. Eu falo, ninguém me toca. Só que a minha é no mesmo dia. Então, ela começa no mesmo dia, né? E ela se estende pro outro Dia seguinte, dia. não quero falar com ninguém, não quero atender o Sim. telefone, não quero ver ninguém. Aí o pessoal fala assim, Luana. Aí começa a chover mensagem no WhatsApp, aquilo começa a me deixar angustiada. Aí eu olho pro WhatsApp, não consigo responder, enfim. A gente acaba entrando em sofrimento, né? Sim, eu costumo dizer, assim, que por uns relatos que eu já li na internet também, que é como se fosse uma ressaca de álcool, por exemplo. A pessoa que bebe a noite inteira, ela entra naquele estado de desidratação, de euforia, de mal-estar. E a ressaca social, ela é basicamente, né, para não afirmar isso, né, ela é basicamente a mesma coisa, como se você tivesse desidratado, completamente cansado, como se você tivesse bebido álcool a noite inteira. Só que na verdade você bebeu interação social, como você poderia dizer assim, né? E assim, você foi lá pro estádio, e aí a gente tem a Ju, o Rafa, que logo mais vai estar aqui também no nosso episódio no Te Acolher Brasil, e você. E eu olho pros três, são totalmente diferentes. Muito diferente. São três características muito opostas. Como que foi essa experiência de olhar e ser amigo de um outro autista tão diferente de você? Olha, eu já tinha interagido com autistas pela internet, né? Mas pessoalmente eu acho que foram as minhas primeiras amizades, assim, pelo que eu consigo me lembrar agora. E assim, as primeiras vezes que eu vi eles, né, tanto no estádio quanto nas primeiras vezes, cara, a gente é completamente diferente, né? Enquanto eu tenho um jeito assim de que a pessoa precisa puxar uma conversa comigo pra gente começar a interagir ali, o Rafa já é um cara mais solto, mais alegre ali, ele já consegue puxar mais o grupo, né, mais divertido. Só que aí também, quando ele se sobrecarrega, aí ele já Desliga. dá aquela desligada. A Ju já é mais tímida, só que ela é uma, assim, a Ju é uma das minhas melhores amigas, que a gente dá muita risada, porque a gente tem muitas opiniões semelhantes e, assim, muita coisa do que a gente conversa bate. Então a gente acaba, tipo, tendo muita igualdade de personalidade, mas de jeito nós somos completamente diferentes. Ela já é mais tímida, assim, ela já é mais na dela. Você puxa a interação com ela, mas ela é mais na dela, ela é mais quietona. Mas nós três somos completamente diferentes um do outro. E é isso que eu acho bacana, né? Porque a gente mostra que é um espectro e que cada autista é único e tem traços e características diferentes, né? Mas assim, foi bacana conhecer eles, porque nós somos completamente diferentes um do outro, né? Apesar de eu ter opiniões
como posso dizer, políticas, pessoais, muito semelhantes às da Ju, né? Ela é completamente diferente de mim, eu sou completamente diferente dela, a gente é completamente diferente do Rafa, porém somos amigos E tudo e bem. tá tudo bem. E é isso que é legal, a gente trazer essa diversidade dentro do espectro e também essa busca de compreensão de que o fato de sermos tão diferentes não anula a amizade, né? Sim, Então, eu tenho opiniões contrárias. Tudo bem, isso é sim. democracia, isso é sociedade, isso é vida, e graças a Deus que é assim, porque seria muito chato se todo mundo fosse padronizado. E eu acho muito legal. A Ju é mais quietinha. A Ju tem hipersensibilidade visual, né? Quando ela tá muito sobrecarregada, assim, ela costuma usar o óculos escuro dela. Por isso que eu brinco com ela que ela usa óculos escuros. Cheguei na Paulista um dia desses, né, pra encontrar ela na frente do MASP, e ela tava com a blusa, com touca, com óculos escuros. Eu falei, oxe, tá fugindo de alguém, porque ela tava completamente Ela com irreconhecível. a capuz assim, né? Com o capuz, é. E ela. E assim, a Ju, uma questão que me orgulha muito nela, assim, é que ela mostra também, né, a questão do autista, né, e do TDAH, né, que ela tem também, o Rafa também, né. E uma coisa que me orgulha muito na Ju é que ela também é parte da comunidade LGBTQIA+, né. Eu não sou, mas ela é parte. E eu não sei se eu tô citando certo, né? Se eu tiver errado na pronúncia, me A gente desculpem, tá aprendendo, todo mundo. mas a Ju, ela expõe isso, e ela mostra que dentro do espectro também tem uma diversidade, porque tem um estigma, né, daquele autista estereotipado das séries, né? E a Ju mostra que não, ela mostra que tem autistas com orientações sexuais diferentes, com posições diferentes, e muito me orgulha isso nela, assim, é uma amizade que, poxa, eu não tenho nem palavras Não pode para. esquecer que é ser humano, gente. Autista é ser humano. Sim, E a diversidade, a diferença faz parte do ser humano. A Ju, foi muito engraçado, porque assim, eu e a Ju falava só pelo WhatsApp. E ela tinha uma foto que ela tava assim. Eu falei, nossa, eu fui conhecer essa Ju. A Ju deve ter 2 metros de altura, porque na foto parecia que ela era gigante. E aí, quando eu conheci a Ju é pequenininha, gente. E assim, e eu sou um pouquinho alta, então ficou aquela pitidiquinha. E é assim, eu fico com receio. Eu gosto muito de abraçar quando eu gosto da pessoa. Eu não gosto de toque, mas se eu gosto da pessoa, eu já quero. E aí eu fiquei com receio de abraçá-la. E ela é mais quietinha. Aí o Rafa, que eu achei que era bem pequenininho, já é mais alto que ele eu. é alto. E aí tem uma diferença. Foi muito bom conhecê-lo, conhecer a filhinha do Rafa também. Um beijo pra filhinha do Rafa. Muito legal essa diversidade. E quem quiser, ó, no São Paulo já tem a torcida Sim, dos autistas. Espero que os outros times também façam e também se movimentem para que tenha. Aliás, o Fábio Duarte, ele é vereador lá em Santos, palmeirense. Não posso falar roxo, é palmeirense verde, né? Só para não falar, palmeirense palmeirense verde. verde. E a filha dele tá no espectro, é autista e também é apaixonada pelo Palmeiras. Eu não gosto muito desse time, não, mas vocês poderiam montar aí também no time de vocês a torcida dos autistas, né, palmeirenses. É uma forma de a gente divulgar, porque lugar de autista é em todo lugar. Então, eu, por exemplo, eu costumo dizer assim, eu abraço toda camisa de time, eu visto toda camisa de time de inclusão. Eu tô com um projeto aí com o pessoal dos autistas alvinegros, mas também tô conversando com o pessoal do Sou Tricolor Autista, dos autistas alviverdes também, que já tá sendo criado. Aí tem o pessoal do autistas rubro-negros também, que é do Flamengo. Então, assim, cara, eu visto a camisa de todos eles com o maior prazer, porque pra mim, não, a inclusão tá acima do Sim, clubismo. Clubismo a gente deixa pra gente se zoar no PV, que nem eu zoo a Juliana me zoa, a gente brinca. Mas eu acho que o mais importante é a inclusão, sim. né? E a partir do momento que as pessoas começam a vestir a camisa, independente do time que elas torcem, né? A gente vai dar mais visibilidade e vai fazer com que outros clubes venham a aderir, por exemplo, o que o Corinthians fez, que é colocar um espaço para pessoas autistas dentro do seu estádio. Então eu acho isso muito bacana, e eu visto a camisa de qualquer movimento social, torcida de inclusão, porque além de eu ser um entusiasta, amar futebol, eu sou autista e
sou muito a favor da inclusão. Ver autistas no estádio, estar com os autistas alvinegros e ver a faixa de pessoas autistas estando dentro do estádio, cara, é uma evolução enorme. É uma evolução que a gente não se tinha antes isso. Não, nem imaginava que ia Não um dia. imaginava. E o que essa rapaziada fez, começou a movimentar outras pessoas, outras torcidas, assim, cara, é fantástico. É algo que eu acho maravilhoso. A gente teve um café da manhã para as famílias de autistas do Te Acolher em Mauá e o Rafa, os dois Rafa, porque tem dois Rafa na comunidade, né, do Autistas Alvinegro. Rafa, eles foram, levaram a faixa, a gente estendeu a faixa. Nossa, brigadão, carinho especial por vocês. E a gente tá tudo conectado, né? Porque nosso objetivo é falar de conscientização e autismo. Acho que dentro disso é o que mais importa. Ó, um recado para os autistas alvinegros. Eu tô vendo aqui o Ramo no estúdio conosco. Deixar gravar para vocês. A gente tem um símbolo do Te Acolher, que tem todas as cores, né, do arco-íris, mas o Te Acolher tá com, ó, um símbolo especial para os autistas alvinegros. Logo mais, novidade para vocês. Nosso símbolo preto e branco aí para nossa comunidade. Você vai poder colocar no seu material Autistas Alvinegros e Te Acolher Brasil. Olha que legal. É a nossa preocupação. Eu tô adorando falar contigo. Eu acho que é um momento muito especial. Estava muito ansiosa, confesso que eu tive várias pequenas microcrises até chegar neste momento, porque você é um poço de informação. E também é um poço de luta pelo diagnóstico. Acho que isso incentiva todas nós, né? Principalmente as famílias. Mas você levantou uma bandeira que não é que contrapõe, mas a gente não vê muitos autistas falando da família. Existe até alguns movimentos que que eles são contra nós, mães, estarmos falando sobre o autismo, porque eles falam que eles querem ter a própria voz. Em 2020, eu lancei uma bandeira, e a bandeira do Te Acolher eu não sou a voz do autista, eu luto para que ele tenha voz. Então, o movimento das mães não é para que ela seja a voz do autista, mas para que ela contribua para que ele tenha a própria voz. Mas o Luan tem 12 anos de idade, ele não tinha a própria voz, porque não sabia ainda como se comunicar. Como surgiu esse seu interesse em valorização da família atípica e da parceria com as famílias atípicas? Porque as mães te amam, isso é declarado já. Olha, o que eu pensei foi o seguinte, né? Começou pelo Twitter, né? Que eu não tinha Twitter. E aí eu decidi criar. Eu falei assim, bom, a confusão rola solta por lá, eu quero acompanhar. Aí eu entrei. Só que o que eu vi foi muitos ataques a pais e mães de autistas, né? E eu vejo também alguns ativistas, né? Tem alguns que são bem acolhedores com pais e mães, né? Inclusive, um deles é o tio Faso do Seu Falar no Sai Direito. Ele é um cara que, assim, ele fala bastante sobre a paternidade dele, que ele é autista e também tem um filho autista. É um amigo também, né? Mas tem muitos ativistas que simplesmente se privam a atacar pais e mães. Eu acho acho um discurso muito raso. Eu acho que, assim, tem mães, né, que realmente não querem escutar nós. Isso é fato, né? Mas a gente pode tentar dialogar, a gente pode tentar explicar. Por exemplo, a gente não gosta do termo anjo azul, né? Também não. Mas assim, a gente pode chegar até uma mãe que está usando esse termo e conscientizar. Por exemplo, eu quando eu fiz um post falando sobre a problemática do termo anjo azul, poxa, teve uma mãe que me agradeceu. Ela veio até o meu post me agradecer porque ela disse que eu usava muito esse termo e não sabia que era incômodo. Então, assim, aos poucos, a gente vai trabalhando essa questão e a gente tem que andar de mãos dadas com quem anda de mãos dadas conosco, que as mães não estão contra nós, cara. Sabe, as mães às vezes, eu costumo dizer que elas são porta-vozes, né? Por quê? Porque tem muitos autistas, né, que têm ali uma dificuldade de fala, né? Isso é fato, né? De verbalizar o que está pensando, né? Porém, né, não significa que aquele autista ele não se expressa. Todo autista se expressa, Sim, né? da sua forma. Mas da sua forma. Mas a mãe, às vezes, o pai, às vezes, por um determinado período de tempo, ele é o porta-voz daquela pessoa autista, né? Não significa que ele vai falar pelaquela pessoa autista para sempre, mas eles são porta-vozes às vezes. E aí as pessoas atacam, para mim, sem sentido nenhum, né? Eu acho que termos errôneos como anjo azul, como mãe azul, que nem o pessoal costuma criticar e xingar as mães,
eu acho que isso daí é uma coisa muito rasa. A gente tem que debater coisas mais importantes. Por exemplo, as crianças autistas estão sofrendo bullying nas escolas constantemente, falta auxiliar professor auxiliar dentro de sala de aula. E o pessoal está Não mais tem interessado. tratamento. Exatamente, e o pessoal está mais interessado em discutir se uma mãe usou um termo errôneo ou não. E é uma coisa que eu confronto em que sentido? Assim, Wallace, pensa comigo. A, a criança que recebe diagnóstico autista, ela precisa do suporte familiar. Então, mães atípicas aí dentro da família típica, ela acaba falando para outras mães que estão entrando agora na comunidade. Então, por exemplo, o que que é o Te Acolher? É o acolhimento das famílias atípicas do ABC paulista. Por quê? Nossa visão é que se nós orientamos a família, quem se beneficia? A criança. Sim, Então, não é um trabalho de querer ser a voz, mas é um trabalho que nem estou te trazendo dentro do Te Acolher. Quanta riqueza você está trazendo para a comunidade, quanta informação você está trazendo para a comunidade. Pode ser que, em decorrência da sua posição, da sua participação aqui, uma mãe que não ia atrás do diagnóstico, porque tinha um monte de medo e receio, fala assim: não, o Wallace falou, eu vou. Então, olha que legal. Eu brinco nas minhas palestras que eu era aquela mãe que colocava a luva de boxe e queria bater em todo mundo que falasse de autismo errado. E aí eu entendi que incluir passa pelo processo de conscientizar. sim, Então, o que a gente está fazendo aqui? Conscientizando. sim. Eu costumo frisar bastante nessa tecla, né? Porque quando eu entrei dentro do Twitter, assim, eu vi uma coisa horrenda, assim, eu vejo coisas horrendas, eu não vou citar aqui porque são coisas muito pejorativas, mas eu vi muitos ataques a mães de autistas, sabe? Eu tenho um vídeo sobre isso, né? Se as pessoas quiserem ver, tá lá na minha página, Ataques a Mães de Autistas. E eu falei claramente, gente, eu não xingaria a minha mãe. Por que que eu irei xingar a mãe dos outros? Então, assim, eu acho que não tem como você fazer o que a gente vai colher no futuro, nós temos que plantar agora. E o que é plantar agora é a conscientização, né? Às vezes uma mãe está usando um termo errôneo, mas às vezes ela é leiga quanto ao assunto, ela não sabe sobre o assunto, e simplesmente a gente pode chegar e explicar. Se não quiser escutar, beleza, não precisa xingar nem atacar, deixa pra lá. Não precisa dilacerar a pessoa, sabe? Mas agora, se a mãe estiver disposta a escutar, não souber sobre o assunto, é leiga quanto ao que ela está falando, eu acho, no meu caso, eu tento explicar, né? Por exemplo, teve uma mãe que pegou e falou assim para mim: Wallace, usar o termo especial é correto ou é errado? Eu falei assim: olha, especial é um termo errôneo, né? Então, assim, não há nada de especial na gente, né? A única coisa que nos torna especial é o que a gente vai ser no futuro, né? A autonomia que a gente vai ter, né? Mas não tem nada de especial na gente. E a mãe entendeu e parou de usar esse termo. Agora, já pensou se essa mãe se dá de frente com um ativista, por exemplo, radical ali do Twitter? O cara vai xingar ela de tudo quanto é coisa, aquela mãe vai ficar horrorizada. Tem mães, inclusive, que simplesmente entram em crise também por Tem conta aversão à desses ataques. comunidade, Exatamente. prejudica o tratamento da criança, do adolescente. E a gente esquece que, olha, para mim é contraditório falar de inclusão e ser uma pessoa desrespeitadora. Não, não, não é a mesma coisa. Se eu for falar de inclusão, eu tenho que ser respeitador. E respeito não é opção, é obrigação de todo ser humano. Sim. Então, palavras de baixo escalão, falta de respeito, xingamento, isso revela muito mais da pessoa do que de quem recebe o xingamento. Isso remete muito mais quem a pessoa é do que aquilo que ela está expressando. Então, eu particularmente não faço mais parte do Twitter, saí do Twitter, não tente acolher no Twitter. O pessoal da mídia vai ficar bravo comigo, mas eu tenho aversão, né, Beth? Eu tenho aversão a Twitter. Porque o Twitter hoje é um canal de xingamento para as comunidades autistas. E olha como que é engraçado. Eu nunca o Te Acolher antes chamava Família Azul. Então o Te Acolher nasceu como Família Azul São Bernardo do Campo. E aí eu fui aprender que o azul separa da menina, faz a ideia que só menino é autista, que lá fora, um amigo meu inglês que me ensinou isso, que lá fora não se usa mais o termo azul, mas era utilizado muito antigamente. Que a questão de família, ela também dava um conceito meio de segregação.
E aí ele foi me explicando, eu fui estudar, fui pesquisar, nos tornamos o Te Acolher, porque nosso objetivo é acolher. Então foi alguém que veio, me ensinou, me conscientizou. Lá na Prefeitura de São Bernardo do Campo, né, foi aprovada uma lei, que é a lei do mês Abril Azul. O vereador, que foi o Jorge Araújo, inclusive, dá um abraço para ele, que foi quem apresentou esse projeto de lei, aprovou. Quando ele sentou comigo para conversar, eu falei assim: olha, eu acredito que o nome, a terminação está equivocada, né? Coloca o mês, mês autista, mês para os autistas, mês de conscientização, mas o azul a gente não usa mais. Também informamos, hoje a gente está na luta para que ocorra a alteração do nome da lei para que ela possa realmente abranger a comunidade. Mas a gente não fala xingando, a gente não fala brigando, a gente não fala faltando com respeito. E eu também não entendo que o mês Abril Azul foi de forma pejorativa. Foi objetivo que tivesse um mês em busca de políticas públicas. Então falta conversa, né, Wallace? Comunicação. Eu acho que o que falta realmente é diálogo. Por exemplo, eu já tive muitos vídeos ácidos no meu perfil, né? E eu ainda tenho alguns, né? Eu vi. Não minto, porque assim, quem tá por fora da comunidade do autismo, por exemplo, em situações de escárnio, como uma mãe que sofreu, o filho dela sofreu um bullying, né? Na escola, né? Porque ele foi defender o amiguinho, o coleguinha dele, e ele acabou apanhando, né? E ele já vinha sofrendo bullying por ser autista. É o Nicolas, é um garoto que eu tive um apego muito grande por conta dessa situação. E aí eu xinguei, precisei xingar, né? Mas aí foi uma situação completamente diferente. Foi uma situação de capacitismo, uma situação que revolta. Agora, quando se trata de conscientização, a gente precisa de diálogo. A gente não vai, por exemplo, dilacerar ou atacar pessoas que estão do lado da gente, pessoas que querem nos ajudar, né? É que nem você falou, o mês Abril Azul. Poxa, tudo bem, né? É errôneo. O autismo já foi se comprovado que não tem uma prevalência maior em meninos do que em meninas, que isso é uma inverdade. Só que assim, foi um mês criado, né, para a conscientização, para a inclusão, né? E eles pegaram simplesmente o que era entendido, né? Então isso daí a gente pode ter um diálogo para simplesmente mudar essa situação. É que nem o quebra-cabeça, por exemplo. Tem pessoas que preferem o símbolo da neurodiversidade, como é o Que é o do Te Acolher. símbolo do Te Acolher. Eu, particularmente, também prefiro. Só que é o seguinte, eu tô usando o quebra-cabeça por quê? Porque nas filas de atendimentos prioritários, nos assentos preferenciais, é o símbolo reconhecível. Exatamente. Então, assim, eu esses dias eu passei por uma situação de capacitismo. Eu voltei de Vinhedo, né? Eu estava acompanhando a eleição da Andrea Werner, né? E eu voltei de Vinhedo. E dentro do metrô, eu sofri uma situação de capacitismo que uma senhora começou a xingar porque eu não estava me levantando para dar assento para um senhor que estava lá, né? E ela começou a falar um monte de coisa, começou a falar alto, começou a ficar uma situação constrangedora. E aí uma moça que estava do lado pegou e falou assim: senhora, a senhora não tá vendo o cordão dele? Aí ela pegou e falou assim: mas o que significa? Ela falou: senhora, significa o cordão do autismo, né? Ela falou: ah, mas eu não sabia. Ela falou: senhora, tá escrito ali na placa, ó. Ela mostrou pra mulher, assim, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, né? O nome do vídeo é Sofri Capacitismo e Estou Feliz, que eu gosto dessas analogias, assim. Eu realmente sofri capacitismo e fiquei feliz, por quê? Porque eu vi que o que nós fazemos, tanto Te Acolher, quanto os autistas alvinegros, tantos os outros ativistas, quanto eu, todo mundo que faz ativismo, quer o melhor para a comunidade do autismo, né? E surte efeito, porque chega até as pessoas. Sim. Essa moça, eu não sei se ela tinha algum familiar autista ou não, né? Mas ela entendia sobre o assunto de alguma forma. E tem coragem de falar. Exatamente. E eu acredito que mais pessoas também aprendam sobre o autismo através do que a gente faz na internet. Olha que legal, a gente mudou o símbolo do Te Acolher Brasil, porque antes era todo o quebra-cabeça, e a gente entendeu que o Te Acolher, ele vai buscar políticas públicas para a neurodiversidade, então acaba abrangendo um pouquinho mais além do autismo, né? Inclusive, eu sou presidente da Comissão dos Direitos da Neurodiversidade da OAB de São Bernardo do Campo. Um abraço ao nosso presidente, Dr. Bertanha,
pela oportunidade, pela coragem de criar a primeira, né, a Comissão dos Direitos da Neurodiversidade. Nossa região não tinha. Ele aceitou esse desafio, aceitou o desafio também de colocar a Luana como presidente. Estou presidente, junto com o doutor Cláudio Carroza, né, a doutora Maria Del Rosário também, que é a nossa secretária, né, o doutor Vinícius, que é o nosso secretário e é autista, e é secretário da comissão. Então, a gente tem uma neurodiversidade também dentro da própria comissão. Isso é muito legal. E aqui, só para mostrar para vocês, vocês estão vendo aqui nossa camiseta do Te Acolher. É linda, né? Eu gosto muito de mostrar a manga, porque ela tem a questão do cordão de girassol. E desse lado, o nosso símbolo do Te Acolher. E a mensagem que a gente traz do Te Acolher, que é por nós, para nós. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente pode pensar diferente, a gente pode ter, às vezes, opiniões diversas, a gente tem características diversas, mas a gente não solta a mão de ninguém. Então, essa camiseta, também tem nossa caneca do Te Acolher. Olha que linda! Eu gosto muito dessa, porque essa tem meu nome. A Sandrinha colocou o meu nome também, o nosso convidado também tem a caneca. Nosso chaveiro, se você quiser ter um dos nossos souvenirs aí do Te Acolher Brasil, é só entrar em contato com a loja Coisas da Sandrinha, que eu vou deixar aqui no chat o telefone de contato e o e-mail dela para você falar com a Sandrinha. E se você quiser ser um patrocinador do nosso podcast do Te Acolher Brasil, é só entrar em contato também no chat. Fala assim, Luana, mas como que funciona? Bom, a gente tem uma equipe especializada da Usmaias Produções que vai te atender, vai te orientar. Existe um leque de oportunidades para você falar assim, também estou abraçando a comunidade autista, também quero conscientizar. Você pode conscientizar. De que forma? Bom, além de ser um patrocinador do nosso podcast, o Te Acolher Brasil, ele também tem um leque de palestras e treinamentos para igrejas, escolas, comércio, setor de terceirização. Nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos uma equipe que vai até o seu estabelecimento e faz o treinamento dos seus funcionários, das professoras. A gente está fazendo um trabalho belíssimo nas creches, estou amando fazer treinamento nas creches, também nas igrejas. É só entrar em contato com o nosso chat que está aqui na nossa descrição do vídeo, falar com uma das pessoas da nossa equipe multidisciplinar. A gente está caminhando para o final, mas ainda tem mais um pouquinho. Eu tenho uma curiosidade de assistir um vídeo que eu amei seu. Que história é essa de síndrome do impostor que mexeu comigo e me deixou assim, mexida? Então, esse foi um dos vídeos que as pessoas mais perguntaram pra mim no direct, né? Porque o que acontece é o seguinte, vejamos bem, você tá no seu ambiente de trabalho, você tá indo muito bem, né? E tem ótimos resultados, você é o funcionário do mês e mesmo assim você sente que você não merece aquilo ali, né? Você tem a sensação de não pertencimento. Esse é um dos sintomas de síndrome do impostor. Você está tendo a síndrome do impostor no momento. E dentro do autismo é quando o autista é diagnosticado, mas ele não acredita de jeito nenhum no diagnóstico, vai atrás de outros profissionais, não consegue acreditar, não quer acreditar e sente que ele é um impostor dentro da comunidade do autismo, que ele não é autista. Então, assim, esse foi um assunto que as pessoas me chamaram muito para perguntar sobre e as pessoas falaram, eu acho que eu tenho essa síndrome do impostor, porque eu fui diagnosticado recentemente e eu não acredito que eu sou autista, será que é isso mesmo? Então, assim, a síndrome do impostor é isso, o autista quando ele é diagnosticado e ele não acredita, ele simplesmente acha que ele não é autista, procura outros profissionais, procura outras pessoas, só que aí entra a questão de você explicar para essa pessoa que é um espectro, né? Que cada autista é único e possui traços e características diferentes. Eu gosto de frisar sempre nessa tecla, porque as pessoas elas têm uma imagem muito desvirtuada. Eu gravo vídeo para a internet, tenho uma oratória preservada e as pessoas falam, poxa, mas você teve atraso na fala, que não sei do que você fala tão bem. Eu já ouvi até comentários do tipo, você nem parece autista, que não sei do que. Mas as pessoas têm que entender, né, que dentro de um espectro, né, tratando-se da ciência, da medicina, parte-se do princípio da neurodiversidade, né? Então, assim, cada autista é único e tem traços e características diferentes. E a síndrome do impostor, ela pega essas pessoas que entendem o autismo de uma maneira só. Anda na ponta do pé, não tem
contato visual, tem atraso na fala, não gosta do contato físico e tem hipersensibilidade auditiva. Se não tiver isso, não é autista. Não é autista, sendo que transtorno do processamento sensorial nem é um critério diagnóstico de autismo. Os 3 pilares para um critério diagnóstico de autismo se fechar é dificuldade na comunicação, e ela pode ser verbal ou não verbal, né? No meu caso, eu tenho muita dificuldade de contato nos olhos das pessoas que eu não conheço, dificuldade de socialização. Isso não significa que você não pode ter amigos, e as pessoas confundem muito isso. Você pode ter amigos, mas você pode ter uma dificuldade de socializar, de se encaixar em determinados ambientes. E também tem a questão dos comportamentos restritos e repetitivos, né? Como os hiperfocos, estereotipias e tudo mais. E os rituais também. Rituais. Quais são os rituais mais marcantes de Wallace Lira? Olha, o ritual mais marcante que eu tive na minha vida, assim, que foi difícil desapegar, eu inclusive falei com uma mãe muito especial, né? Que é a esposa do goleiro Cássio, que eu fui muito bem recebido por ela, né? Pessoa incrível, assim, que também busca informações, também tá dando visibilidade. E eu expliquei para ela sobre um ritual meu quando eu era criança, né? Eu tinha uma mania de passar na frente de uma fazendinha para ir para a escolinha, né? Quando eu era criança. Minha avó me levava, minha mãe ia trabalhar. E tinha 2 caminhos. Um caminho que ia de reto e direto, e outro caminho que fazia um contorno e passava por uma fazendinha. E eu subia na mureta para ver os animaizinhos, né? Era um ritual meu antes de ir para a escolinha. E quando a minha avó, na primeira vez, ela desviou o caminho que eu gostava de fazer para ver os animais e foi pelo caminho que é reto e direto para chegar mais rápido, eu entrei em crise intensa, eu comecei a chorar, eu pensava que era birra, não era. Na escola eu tive problemas nesse dia por conta justamente disso, eu estava completamente agoniado, né? Então, assim, esse foi um ritual muito marcante, mas eu tenho vários rituais até hoje. Por exemplo, eu tenho o costume de escovar os dentes andando de um lado para o outro. É uma coisa que Meu agonia. Deus, o Luan. Agonia muito a minha avó, isso daí. Eu não gosto. Minha avó fica muito agoniada. Eu pego a escova de dente, saio de dentro do banheiro e ando de um lado pro outro. E vou pensando e escovando os dentes. Então, assim, é uma série de atipicidades, assim. Eu fico louca com o Luan. Eu falo, Luan, escovar os dentes é dentro do banheiro. Porque, assim, cada lugar tem as suas funções. Banheiro, vai pra escovar os dentes. Aí ele coloca a pá e começa a andar. E detalhe, se não andar, não escova os dentes. Eu também sou assim. Ai, Eu também sou assim. E engraçado que você trazendo, olha para as mães ficarem de olho. Viu que é importante a conscientização? Eu saía da escolinha do Luan, a gente fazia o percurso a pé até a casa dos meus pais, quando eu fui morar com eles. E a gente passava por 3 buffets. Cada buffet tinha um bonequinho na porta. E o Luan tinha que falar oi pros amiguinhos. Então a gente saía, e quando ia de carro, a mesma coisa. Eu tinha que passar na frente dos 3 buffets para ele falar oi pro amiguinho. Amiguinho 1, oi amiguinho 2, oi amiguinho 3. Pra estátua, pro bonequinho. Quando eu não passava, ele chorava, ele ficava angustiado. Ele não queria ir para a escolinha, ou ele não queria ir mais para casa, ele não queria sair do carro. E naquela época foi quando eu recebi um diagnóstico psiquiátrico, que o meu comportamento intervinha negativamente no meu filho. Então eu não tinha o espectro autista ainda. Ninguém falava do autismo do Luan como diagnóstico. A gente tinha uma suspeita, mas o médico descartou. E aí eu achava que era o meu comportamento que estava gerando isso no Lu. E quando nós tínhamos já sinais que levava para o espectro. Então é importante a gente ter esse olhar diferenciado para os nossos filhos. Sim, é importante esse trabalho de conscientização justamente por causa disso que você falou, né? Porque, olha só, já teve várias identificações aqui em uma conversa, né? Então, assim, às vezes podem ter mães que estão assistindo que vão se identificar com alguns comportamentos e vão falar, puxa, eu acho que talvez o meu filho possa estar dentro do espectro, né? Como você falou na questão de escovar os dentes, é a questão assim que eu mais acho engraçado lá dentro de casa, porque eu não consigo parar e minha avó não gosta, então ela vai ter que aturar, porque eu não paro, é um ritual meu. E antes de dormir também eu tenho uma mania de comer, eu gosto de comer e tomar banho antes de dormir. É uma mania que eu tenho desde criança, assim. E a minha avó detesta isso, porque começa a barulheira dentro de casa, e ela dormindo, e não tem como não escutar. Só que é o meu ritual. Pra mim,
fazer as minhas coisas. Gravar os meus vídeos eu gravo de noite também. Eu sou muito regrado. Eu tenho uma rotina estabelecida. Minha rotina pode ser bagunçada, mas dentro da bagunça dela, ela é regrada. E é engraçado, o Luan, ele tem essa questão de dormir, colocar os brinquedos na lateral da cama, então ele dorme. Eu falo, Luan, a cama já é uma cama. Você ocupa metade do espaço, porque ele se encaixa. E quando ele vai pra minha cama, ele coloca as duas mãos e dois pés embaixo de mim. E aí ele fica fazendo assim com o dedo. Gente, isso dói. Isso pega na costela. Mas não, ele não dorme. E aí eu vejo ele fazendo isso nos ursos. Ele enche de urso pra poder enfiar a mão e o pé e ficar fazendo assim pra poder dormir. Senão ele não vai dormir. Enfim, são as características. Tá acabando, gente, já. Tá acabando. Bom, vamos encerrar com uma coisa que pra mim é muito importante. É permitir com que as comunidades que estão assistindo a nós, as famílias, tenham acesso ao Wallace Lira. Como que eu faço? Quais são as redes sociais do Wallace Lira para entrar em contato com você? Como que eu faço? Olha, eu tenho o meu Instagram, né? O Wallace Delira. Eu também tenho um projeto que está no meu próprio Instagram, que as pessoas podem entrar em contato comigo através do Telegram, né? Que eu disponibilizo material gratuito para mães e pais de autistas, né? Muitas vezes tem pessoas que simplesmente não têm condições de adquirir materiais e elas imprimem esses materiais que eu estou mandando. A gente já está aí com um grupo de 150 mães e pais, né, dentro do próprio grupo. E a gente sempre está disponibilizando as coisas de forma gratuita, dentro do que a gente pode fazer ou não. Né? É um trabalho que eu estou fazendo com diversas páginas, como autismo.os, Autismo em Palavras, Atípico Autismo BR. São diversas páginas que estão envolvidas no projeto junto comigo, né? São mães de autistas que comandam essas páginas, né? Então, assim, você vê, essa união entre pais e mães de autistas com o autista É muito bom. deu certo. A gente está conseguindo fazer um trabalho de disponibilizar material gratuitamente para as pessoas. Então, as pessoas podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, pode mandar mensagem no direct, às vezes eu posso não responder na hora, mas eu vou responder, como eu sempre estou respondendo todo mundo, né? Às vezes eu vou demorar um pouquinho, como eu disse, porque é muita gente que chama, né? Mas também tem o Telegram, né? Se as pessoas entrarem no grupo do Telegram, elas vão ver meu número lá, só me chamar também, que lá eu também posso responder até com mais facilidade, né? E é isso. Tem o YouTube também, o Wallace Delira, apesar de eu não estar tão ativo, mas eu tô pensando em voltar a postar uns vídeos por lá também. Mas esse é minha rede de contato, né? O Instagram, principalmente, @Wallace Delira. E Wallace, hoje, se você pudesse deixar uma mensagem para as mães e para os pais que estão nos assistindo, de autista para a família atípica, o que que você falaria? Olha, eu falaria o seguinte, eu sei que é difícil, né? Porque você cria uma expectativa sobre o seu filho, né? E quando ele nasce autista, ou quando você descobre que o seu filho é autista, muda a sua perspectiva automaticamente, né? Mas o meu recado é para que não desistam e não percam as esperanças, porque nós todos unidos, nós conseguimos fazer a diferença e mostrar que a sociedade em si, ela é neurodiversa. A gente consegue mostrar que o autismo ele não é um mundo à parte, ele é parte do mundo. É uma frase bem conhecida, mas é uma frase que eu gosto de usar porque é a realidade. Então, eu sempre gosto de frisar na questão da esperança, conscientização e esperança. Nós vamos conseguir, vamos lutar juntos, né? Tem pessoas que não têm diálogo, tem ativistas que não têm diálogo, tem pais e mães também que não têm diálogo, mas assim, faz parte, né? Tem pessoas e pessoas. Mas quando nós que estamos dispostos a criar um mundo melhor para a nossa comunidade, damos as mãos uns para os outros, a gente consegue. Então vamos ter esperança, né? Vamos lutar, né? Através de conceitos pragmáticos, né? Quebra de paradigmas sociais, que é o mais importante, né? Evidências científicas também, né? Tem um ativista que me inspira muito, né? E até hoje a gente conversa, tem um amigo de ativismo que eu gosto muito, acho que as pessoas devem conhecer, que é o William Timura, né? Ele me inspirou muito, é uma referência para mim. E ele sempre me fala isso. Nós temos que nunca deixamos o ativismo. O ato da gente simplesmente estar falando sobre o autismo
é um ato de ativismo de conscientização. E isso eu acho muito importante. E o meu recado para pais e mães de autistas é: vamos dar as mãos, vamos nos unir e não vamos perder as esperanças, porque ninguém vai fazer por nós, somente nós mesmos. Então, o que a gente planta hoje, a gente colhe no futuro. O que eu estou fazendo hoje, por exemplo, não é especificamente só para mim, é para as crianças de hoje em dia, porque eu já sou um autista de 23 anos, né? Eu quero que as crianças que estão crescendo hoje, elas tenham um futuro melhor, elas não tenham uma vida que eu tive, né, para terem qualidade de vida. Então, vamos ter esperança. Esse é o recado que eu dou. Eu só tenho a te agradecer. Gratidão por tudo. Gratidão por ter acolhido Te Acolher. Gratidão pela sua existência. Gratidão pela sua ousadia. Gratidão pela sua perseverança. Gratidão pela tua coragem. O que você faz não é só essa geração que se beneficia, é as que vão vir. E é essa compreensão de coletividade que nasceu Te Acolher. E eu fico muito feliz de saber que esse coração pela coletividade que você tem. Obrigada, de coração. Tenho certeza que você, do Te Acolher Brasil, você que está assistindo, amou estar ao lado do Wallace Lira, conhecer um pouquinho mais. Tenho certeza que foi muita informação absorvida. E se você gostou, a gente chegou ao final, mas você ainda pode compartilhar esse vídeo, encaminha aí pro pessoal. Fala assim, ai, tem aquela família aqui, ó. É um pontinho. Sabe aquela família que você conhece, que tá um pouquinho aí na dúvida se vai em busca do diagnóstico ou não? Compartilha esse vídeo. Encaminha. É a tua forma de ajudar. A conscientização é a tua forma de ajudar a inclusão. E se você quiser ser um patrocinador do Te Acolher Brasil, do nosso podcast, contribuir com as famílias, contribuir com a informação, é só entrar em contato conosco em um dos telefones aqui no nosso chat. Eu vou deixar também aqui no nosso chat ao vivo, telefones de contato. Venha fazer parte dessa comunidade. A gente precisa multiplicar a informação, né, Wallace? Sim. Precisa alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque aí sim a gente contribui com a sociedade. Tá bom? Brigadão, gratidão. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, fico muito feliz de estar aqui falando para mães e pais de autistas, autistas no geral, para a comunidade do autismo, agradecer o Te Acolher, parabenizar pelo projeto magnífico que tem feito. Como eu vi, vocês evoluíram demais, estão sempre em processo constante de evolução, né? E eu acho isso muito bonito, né? Eu queria agradecer aos pais e mães que nos assistiram, que nos ouviram, né? E espero que possam compartilhar também, né? Pessoal que me segue, que vai ver, compartilhem o Te Acolher Brasil, porque faz muita diferença quando nós, como comunidade, nos compartilhamos, né? E também eu gostaria de hoje mandar uma boa sorte pro goleiro Cássio, né? Que Deus o capacite para que ele possa ter uma final brilhante, porque ele é um cara que deu visibilidade para a causa e tá junto com a gente. Eu já era fã do Cássio, agora então. Bom, chegamos então a mais um final do nosso podcast Te Acolher Brasil. E não esqueça, é por nós, para nós, ninguém solta a mão. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui no nosso canal do Te Acolher Brasil. Até mais!